De acordo com as pesquisas, o grande favorito para as eleições de 2022 é o ex-presidente Lula. Lula aparece com 46%. Lula tem 52% e Bolsonaro 34%. E pelo que vimos nas disputas presidenciais anteriores, as pesquisas costumam se refletir nas urnas com poucas margens de diferença. Ou seja, a essa altura do campeonato, pouca coisa ainda pode mudar. Considerando a chance de segundo turno, nesse vídeo vamos falar sobre o que pode acontecer com a economia se Lula ganhar as eleições. Fique comigo até o final. Desde o início da campanha, Lula e o PT vêm direcionando seu discurso principalmente para uma reforma econômica no país. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma reforma administrativa, sim. Recentemente, o candidato falou sobre a intenção de reajustar a tabela do imposto de renda, cuja última correção data de 2015. Segundo ele, não é possível que nossa economia sofra reajuste, menos a tabela do trabalhador que paga imposto de renda. Para Lula, a faixa de isenção, que atualmente está em R$ 1.903,98, precisa subir e contemplar muito mais pessoas. A mentalidade de quem fez a reforma trabalhista, a reforma sindical, é a mentalidade escravocrata. Após, é claro, uma séria discussão sobre o seu reajuste e impacto na arrecadação fiscal. Nas palavras de Lula, abre aspas, eu fico pensando por volta de R$5.000, ou seja, até lá a pessoa não precisaria pagar imposto de renda. Mas vamos ter que discutir porque na hora que você fizer isso, vai ter que deixar de arrecadar uma quantidade enorme de dinheiro e vai ter que dizer de qual outra fonte vai tirar recurso. Fecha aspas. Renegociação da dívida dos empresários afetados pela pandemia. Numa reunião com pequenos empresários prejudicados pela pandemia do Covid-19 no estado de São Paulo, Lula apresentou um projeto que irá favorecer a renegociação das dívidas de suas empresas. Eu propus criar o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Eu tinha consciência que não era possível você tratar o problema da Volkswagen junto com o problema do mecânico que existia do lado da Volkswagen. Segundo dados do Sebrae, mais de 1 milhão de micro e pequenos empresários tiveram que fechar as suas portas durante a crise sanitária do coronavírus. De acordo com Lula, abre aspas, o futuro pode até esperar que a gente faça uma coisa nova, mas a gente não pode deixar que vocês morram por causa da dívida que vocês contraíram por conta da pandemia. Vamos ter que levar muito em conta e muito a sério a negociação das dívidas de vocês. Essa questão de negociação dessa dívida de vocês. Lula promete ainda criar um ministério para cuidar especialmente das micro e pequenas empresas, segmento que contava com uma secretaria especial nos seus governos anteriores, bem como no de Dilma Rousseff. Lula considera que ainda a recriação de vários ministérios se faz necessária no atual cenário econômico do Brasil. E nós vamos votar com o objetivo de fazer os bancos públicos virarem bancos públicos. Privatizações da Petrobras e bancos públicos. Lula também já afirmou que no seu governo não haverá estímulo às privatizações. Pare de tentar privatizar as nossas empresas públicas. Na verdade, estatais como Petrobras, Correios e bancos públicos como Caixa Econômica e Banco do Brasil serão fortalecidas. Para Lula, os bancos públicos têm que cumprir suas funções de bancos públicos, voltada para o social, e não virar bancos privados que visam sobretudo lucro. Somado a isso, o preço de paridade internacional da Petrobras, modelo que condiciona os preços dos combustíveis brasileiros às cotações do barril de petróleo e do dólar no mercado internacional, será eliminado. Haverá uma transição para uma nova política de preços do gás e demais combustíveis que passará a considerar os custos nacionais, o crescimento dos investimentos em refinaria e distribuição e a redução da carestia. Renovação do Bolsa Família. Lula tem uma proposta de manutenção e renovação do Bolsa Família, atualmente repaginado por Bolsonaro como Auxílio Brasil, que será pago até dezembro. Que além de manter os R$600 atuais, trará mais benefícios para as famílias contempladas. A equipe de comunicação do PT reafirma que o ex-presidente tem como um dos seus maiores compromissos a continuidade do programa para a população mais pobre. Nós vamos continuar com o Bolsa Família. Mudanças na regulamentação do setor agrícola. Lula promete uma nova regulamentação na produção agrícola como forma de agregar mais valor ao setor. Ele quer promover uma agroindústria de primeiro mundo com alta competitividade internacional, fomentando a produção nacional de insumos, máquinas e implementos agrícolas. Nesse sentido, o PT tem buscado uma maior aproximação com empresários do agronegócio com apoio de parlamentares do Mato Grosso.
Contudo, essas medidas têm encontrado resistência com representantes do setor como a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Confie nesse governo, porque a Amazônia é nossa. Para amenizar as críticas, a campanha de Lula propõe linhas de crédito para estimular energias limpas e renováveis. O objetivo é fazer o agricultor aprovar as propostas da transição agrícola, já que passariam a ter direito a crédito em melhores condições. Reformas de tetos e gastos. Outros pontos de forte influência na economia que virão com a eleição de Lula são uma nova reforma trabalhista e revogação do teto de gastos. Vamos revogar o teto de gastos. Ao falar sobre as mudanças do regime fiscal, Lula diz que não será irresponsável e não vai gastar de modo a comprometer o futuro do país. Não haverá teto de gasto no nosso governo. Lula alega que irá gastar nossos impostos com a produção de novos ativos, incluindo educação, de modo a recuperar a economia do país o mais rápido possível. Quanto à reforma trabalhista, o ex-presidente deseja revogar as mudanças que considera regressivas na legislação trabalhista atual e criar uma nova legislação. Agora, um ponto interessante é a reforma tributária, que vai promover a simplificação dos impostos de consumo e ainda criar uma taxação para grandes fortunas. É fazer uma política tributária distributiva em que cada um paga de acordo com aquilo que ganha. Lula justifica essa medida considerando desonerar a produção ao mesmo tempo que onera mais patrimônio da pessoa física, que irá alavancar e gerar mais estabilidade para a economia do país, além de equilibrar melhor a relação consumidor versus produtor. Pro Lula, alguém vai ter que pagar a conta da recuperação econômica hoje no Brasil, e estes só poderão ser os mais ricos. Uma reforma tributária que leve em conta que quem ganha mais tem que pagar mais. Ainda bem que ele também quer aumentar o teto do imposto de renda, né? Como o mercado financeiro vai reagir? Ao contrário do que muitos especulam, as eleições anteriores a 2022 tiveram pouco impacto sobre a Bolsa de Valores. Alguns analistas financeiros consideram, inclusive, que essa eleição terá o menor efeito sobre o mercado desde 1988. Uma vez que Lula já esteve no comando do país e é conhecido do mercado financeiro, ele não é visto com desconfiança pelos investidores. E sua vitória não levará a grandes oscilações na bolsa. De acordo com Juan Espinhel, especialista da Invest Consultoria, abre aspas, as sinalizações são de um mandato aos moldes do Lulão, referências ao primeiro mandato entre 2003 e 2006, que de certa forma tranquiliza o mercado. Independente do resultado das eleições, somente o fato de se retirar um fator de incerteza pode ser um gatilho positivo para a bolsa. O que o mercado mais quer é a garantia que o próximo governo irá se comprometer em não gastar mais do que arrecada e contará com uma equipe econômica capaz de decisões técnicas. Entretanto, outros analistas como Leandro Petrocas, diretor de Research, consideram que Lula vem agora com um discurso mais radical, como a ausência de preocupação fiscal, eliminação do teto de gastos, medidas de extremo apoio à população em detrimento de gastos do governo e populismo, o que pode trazer incertezas que irão se refletir na bolsa e no câmbio. Segundo Petrocas, a piora na incerteza sobre o cenário fiscal que já paira sobre o mercado tem o potencial de elevar os riscos das ações brasileiras, além da maior desvalorização do real diante do dólar. Por outro lado, existe a expectativa de que numa nova presidência de Lula, as empresas do ramo de consumo doméstico voltem a crescer. Marcos Labarte, sócio fundador da GT Capital, considera que a vitória de Lula impactaria positivamente nos setores que ele auxiliou em seus 2 mandatos anteriores. E o que eu quero é que o povo possa comer o que quiser. Como as empresas de eletro e eletrônicos e construção civil, já que ele vem reforçando o compromisso que irá realizar grandes obras por todo o país. Agora comenta aí, o que você faria se fosse presidente para melhorar a economia do país? E pessoal, como estamos começando agora esse canal, se puder nos ajudar se inscrevendo e compartilhando esse vídeo, irá nos ajudar muito. Muito obrigado e até a próxima.